E existe uma chance real de o São Paulo barrar o contrato de 250 milhões de reais por 5 anos que o presidente Jair Massis fechou na última quinta-feira com a Ticketmaster, a empresa que seria responsável pela confecção dos ingressos para jogos e shows, além de tocar também um programa de sócios torcedores, pode ter esse contrato barrado no Conselho Deliberativo do São Paulo. Entre outros motivos, pelo fato de a Ticketmaster pertencer à Live Nation. O pessoal do São Paulo está bastante incomodado com a Live Nation, responsável pela realização de shows no estádio. Não que os shows não rendam, cada show no estádio do São Paulo garante 4 milhões e meio de reais. Mas o fato de o São Paulo estar jogando frequentemente fora do seu estádio por conta da realização desses shows tem pegado bastante mal. Para completar, também existe uma suspeita de que conselheiros importantes ligados a Rimassis teriam participação nessa negociação com a Ticketmaster. Diante desse cenário, existe um movimento grande entre conselheiros para que o acordo seja barrado no Conselho Deliberativo, que seria uma péssima notícia para o presidente Jair Massis, que precisa desesperadamente de novas receitas para pagar uma série de problemas financeiros. São Paulo, que está afundado numa crise sem precedentes, 65 milhões de reais de prejuízo nos 5 primeiros meses desse ano, salários e direitos de imagem atrasados, jogadores pedindo para sair, terceiro transfer ban aplicado na história do São Paulo nos últimos dias. Em meio a tudo isso, o tricolor padecendo com um pedido de expulsão de Jair Massis do clube. O Jean Gomes, Nicola, boa tarde. O Enzo vai embora mesmo? Mais alguma contratação em vista no São Paulo? O Enzo ficou de fora das 2 últimas partidas do São Paulo, né? Num primeiro momento, no jogo contra o Atlético Paranaense em Bragança, falaram que foi por uma questão pessoal. No final de semana, a gente já foi descobrir que há uma pendência financeira que tem o incomodado, a tendência é que ele acabe se mudando, especialmente se aparecerem clubes interessados. Já é o segundo que se especula que pode ir embora por conta de atrasos. O primeiro, o Alan Franco, embora o Alan Franco também tinha uma questão pessoal com o Dorival Júnior, né? A dificuldade na renovação com o Caleri também passa pela questão financeira do clube, tá? Sobre Domingos Duarte, o São Paulo conseguiu inscrever 3 dos 4 reforços antes de sofrer a punição do transfer ban. O transfer ban é aquela proibição que te impede de inscrever atletas. O Domingos Duarte foi o único que não foi regularizado e agora o São Paulo vai precisar pagar a dívida que tem com a Lazio, algo na casa de 6 milhões e 100 mil reais, para depois inscrever o Domingos Duarte. O prazo de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 11 de setembro, tá? Então, São Paulo até tem um tempo relativamente tranquilo para fazer essa inscrição, mas o São Paulo deixa de ter o Domingos Duarte nessas partidas por conta dessa questão aí, tá bom? A única coisa que não pesa tanto é que o Domingos Duarte vinha no período de férias, né? Então, certamente fora da forma ideal. Não sei nem se tivesse regularizado, se ele já estaria à disposição do técnico do São Paulo. O João Eliton. Boa noite, Nicola. Porque ainda aquele atacante Maceió, por onde anda aquele ex-atacante Maceió? Sempre quis ele no São Paulo. O João, ele foi jogar... Caramba. Esqueci. No Kyoto Sanga, do Japão, tá? Empréstimo com opção de compra, ainda nem estreou por lá. Inclusive, foi uma baixa importante da Portuguesa para a reta final da Série D. Bom, qual a previsão do São Paulo para sair do transfer ban? O Jair Massis chegou a falar que pagaria tudo até domingo. Eu achei baita estranho como é que o São Paulo faria a quitação de 6 milhões de reais num domingo, quando os bancos não funcionam, enfim. Mas segue valendo essa punição, essa proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais que o São Paulo tem com a Lazio pelo Marcos Antônio. Queria muito que o São Paulo ficasse até a próxima temporada, 6 meses sem trazer tranqueira e refúgio, ou semi-aposentado, seria ótimo. O grande ponto dessa sua observação é que se acontecer isso, o Domingos Duarte, que foi contratado, não poderia nem estrear, né? Então tem esse detalhe importante aí. O Silmar Lima pedindo novidades sobre o tricolor. Existe uma chance real de o contrato de 250 milhões de reais por 5 anos com a Ticketmaster ser barrado, tá? O Conselho Deliberativo considerou muito ruim esse contrato, nem tanto pelo valor, mas pelas relações. A Ticketmaster ela faz parte do grupo da Live Nation, que é aquela empresa responsável pelos shows do estádio do São Paulo. O problema dos shows e do São Paulo não está no valor, os caras ganham 4 milhões e meio de reais por shows, mas é que o São Paulo está abrindo mão de muitas partidas em casa, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, em outras competições, por conta dos shows. Tá faltando, ao que parece, um pouquinho de zelo na hora de montar um calendário que permita ao São Paulo jogar em casa e permita ao estádio receber shows que fazem parte
de um movimento importante do tricolor. Mas diante desse cenário, e com a Live Nation sendo a dona da Ticketmaster, já há uma resistência no Conselho Deliberativo. Depois vazou uma informação de que se suspeita no Conselho Deliberativo de que membros do Conselho que pertencem ao São Paulo teriam algum tipo de benefício com esse negócio. Então, vamos trabalhar para que esse contrato seja barrado. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá bom? Frank Ferreira, o Dorival fica no São Paulo independente do próximo presidente em 27. O contrato foi fechado só até o fim do ano, né? Exatamente por conta dessa questão do presidente. E aí, Frank, falar, quem cravar agora tá cravando bobagem, né? Vai depender muito de como o São Paulo terminar o ano. São Paulo termina bem, longe do rebaixamento, eventualmente fazendo alguma campanha boa em mata-mata, certamente vai haver uma vontade que ele fique. Qualquer outra situação ruim, de time brigando para não cair até a última rodada, sem títulos, esse tipo de coisa, e a tendência é que o liberem. Achei que ele foi muito bem no jogo no Rio de Janeiro, não teve tão boa participação na partida contra o Atlético Paranaense, embora eu tenha gostado do primeiro tempo do São Paulo. Achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo em Bragança, né? Mas aqueles minutos da volta do intervalo, meio que de apagão, fizeram com que o Atlético Paranaense virasse, e depois o São Paulo não teve força para conseguir reverter o placar. Mais um superchat do Mário César Hiroshi. Nicola, a contratação do Domingos Duarte corre risco? Cara, o Domingos já está no São Paulo, já passou por exames médicos. Imagino até que já tenha assinado o contrato, né? Agora o São Paulo vai depender desse pagamento do Transferban. A Remacis disse na semana passada que quitaria a dívida com a Lazio nesse domingo, o que não aconteceu. Mas se ia pagar no domingo, segunda, terça, ao longo dessa semana, isso deve ser resolvido. Não é um grande problema, até porque o Domingos Duarte estava de férias e vai precisar de mais alguns dias para estar em forma. Mas se o São Paulo não conseguir fazer a quitação do Transferban, aí o negócio do Domingos Duarte certamente vai ficar ruim. Situação parecida do Wesley, né? Wesley, que pertence ao Al Nassr, tinha uma proposta do Cruzeiro, optou por jogar no Corinthians e agora depende de 3 transferbans caírem. A situação do Corinthians é ainda mais grave, né? O Corinthians ainda deve mais ou menos 23 milhões de reais para quitar seus problemas na justiça. Leonardo Prieto, Nicola, segundo o Rafinha, vem mais 2 reforços para o São Paulo. Você sabe quem são esses possíveis candidatos a presidente do São Paulo? Leonardo, uma série de especulações. O Vinícius Pinotti, que me surpreende, está trabalhando para que o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, seja o candidato. Eu tinha certeza absoluta que o Vinícius Pinotti ia se lançar candidato. Talvez até por estarmos muito longe da eleição, se lançar de forma antecipada pode ser ruim, mas eu ainda acho que o Vinícius Pinotti vai ser um candidato. O outro candidato, o próprio atual presidente, o Arrim Assis. Nicolau, na sua visão, por que o São Paulo não consegue ter um padrão de jogo? Por exemplo, eu gostei da partida de ontem contra o Flamengo, mas precisa de regularidade. Uma série de motivos, né? Os salários atrasados são um problema, o elenco não é bom como o São Paulo costuma ter. Tem muita coisa para ser resolvida no São Paulo, né? O trabalho do Dorival está no começo e ainda não deu frutos, enfim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.